Amazon On. Padronização e certificação verdes para a conectividade. E para mediar esse tema, convido ao palco Gustavo Gressi Campos, diretor de operações ECOA. Vamos aplaudi-lo. Vamos receber com aplausos Vitor Velano, especialista técnico na Fundação CPQD. Carlos Alberto Silva, gerente de operações dos data centers Embratel, claro. E Vinícius Caran, superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado, pela presença aqui a um tema, e é um painel de tamanha importância, assim como os demais. Mais um assunto de suma importância que a gente vai falar sobre o âmbito da sustentabilidade, da conectividade, tanto para a região quanto para o mundo de uma ótica geral. Bom, então, dentro desse contexto aqui, eu acho que a gente vai focar algumas perguntas relacionadas a esses dois termos chaves, que é a padronização e certificação verde. E eu gostaria de começar a primeira pergunta convidando o Vitor Velano para responder, só trazendo um pouco uma bio do Vitor. Ele é formado em Engenharia Eletrônica na Unicamp, em 79, e é especialista em Serviços de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de trazer a primeira pergunta aqui para você, falando sobre o âmbito da padronização. Padronização é o estabelecimento de normas, diretrizes ou critérios uniformes para garantir que produtos, serviços e processos sejam consistentes e controláveis. Temos no setor de telecomunicações padrões, ou seja, critérios uniformes para que as empresas gerenciem e prestem contas de forma consistente e objetiva para governo, investidores, sociedade e outras partes interessadas? A gente pode verificar, o pessoal que trabalha nessa área de ambiente, gestão de ambiente e sustentabilidade, que existe uma série de normas, regulamentos. Internacionalmente, numa pesquisa, vocês podem verificar que tem vários organismos, como a IEC, como a UIT. A nível de Europa, que a gente percebe que já existe uma obrigatoriedade com relação à abordagem desse tema. Aqui no Brasil, comentando então sobre os padrões, aqui existe já alguma coisa. Tá? Norma brasileira, por exemplo, a gente tem a BNT-NBR 14.000 ISO 14.001. Ela é uma norma importante, ela tem sido já utilizada por... na última pesquisa da ISO-Casco, tem centenas, quase 500 empresas que usam essa norma para lidar com a gestão ambiental e sustentabilidade. E o que a gente percebe é o seguinte: como toda norma da BNT, ela não é uma norma obrigatória. As normas da BNT só passam a ser obrigatórias a partir do momento que faz parte de uma regulamentação. Um regulamento gerado que dá o poder para ela se tornar mandatória. Mas essa ainda não é mandatória. Mas o que acontece é o seguinte: várias empresas buscam nos seus fornecedores esta certificação. Da mesma forma que a ISO 9000 já tem sido muito buscado também nessas negociações. Eu posso falar de uma experiência do próprio CPQD, onde eu trabalho, que inúmeras empresas que nos demandam serviços, elas nos questionam a respeito das certificações. E entre elas, essa da 14.001. Eu trabalhei bastante tempo em laboratório de compatibilidade eletromagnética, uma especialidade que eu desenvolvi e tenho ainda atuado. Uma atividade que tem sido assim importante para mim
em vários fóruns, Inmetro, ou mesmo com a Anatel, a gente tem defendido a importância da compatibilidade eletromagnética. Não sei se todos estão familiarizados com esse termo, mas é uma característica que diz respeito a um equipamento ele funcionar adequadamente no ambiente de instalação dele e não ser interferido. Vários outros requisitos que a Anatel estabelece, também, numa análise mais profunda, você percebe que está relacionado à sustentabilidade, ao ambiente. Nós temos situações de, por exemplo, sensores de parâmetros ambientais que hoje em dia usam para efeito de conectividade sistemas wireless, sistemas sem fio. Esses equipamentos, eles têm que ter uma garantia de funcionamento. E o ambiente eletromagnético onde ele é instalado, às vezes causa problemas de funcionamento do equipamento. Então, indiretamente, todos esses requisitos que a gente, lá no CPQD, a gente acaba verificando em função de regulamentos, de atos que a Anatel estabelece, tem consequências relacionadas à gestão do ambiente, à sustentabilidade. Até um equipamento que está sendo muito comum hoje em dia, que é o sistema fotovoltaico. Não é um equipamento de telecom, mas é um equipamento que lá dentro dele existem conversores chaveados que geram frequências de rádio que podem atrapalhar, eventualmente, um equipamento de telecom que seja alimentado por ele. Então, com relação a esses padrões, se existem, na verdade existem, esses que através de regulamentos vão trazer benefício para os sistemas, e existem normas que estão sendo desenvolvidas agora com o selo verde do Brasil, um decreto que saiu recentemente, que vai estabelecer normas para garantir que os produtos tenham essa certificação verde e, portanto, sejam competitivos e sejam comercializados mais facilmente na Europa. Vai ter consequências. Esse nosso trabalho de certificação, através de portarias, através de atos da Anatel, vai ter consequência benéfica nesse tratamento aí que o selo verde está trazendo. Maravilha, eu acho que ficou bastante claro. Fiquem à vontade também para complementar, se vocês quiserem, né? Mas acho que você trouxe de forma muito evidente e detalhada que existem, sim, padronizações com uma confiabilidade técnica extrema, e você ainda complementou sobre a relevância disso, né? Até sobre a questão da globalização, da cobrança, né? Multirregional de um país para o outro, de uma região para o outro. Então, muito obrigado pela resposta. Vamos à segunda pergunta aqui. Eu vou direcionar ela para o Vinícius Caram. O Vinícius, ele é superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel. Já participou de alguns outros painéis aí. Vinícius, seja muito bem-vindo. Boa tarde. E a pergunta é a seguinte: além da elaboração e aplicação dos requisitos técnicos que visam maior qualidade e vida útil aos produtos, quais outras ações que vão em direção à padronização e prestação de contas a agência, a Anatel, realiza no tema de sustentabilidade? Obrigado, Gustavo, pela pergunta, os demais colegas aqui. Quando a gente fala hoje de padronização, certificação, a gente pensa que toda uma cadeia, né, como você comentou, uma cadeia produtiva é pensada. Então, quando a gente pensa em economia de escala, produção em escala, as reuniões que se tem nos diversos fóruns internacionais, a gente participa de diversas comissões brasileiras lá fora, quando a gente fala da CBC 3, que cuida da normalização, da padronização, tem toda essa parte que foi comentada
Dr. Veloso, CPQD, que é espectro, a parte de compatibilidade, escala. Não adianta o Brasil adotar um determinado padrão ou requisito sem ter o diálogo internacional. Não adianta ter produzir uma estação radiobase aqui da Ericsson ou da Huawei ou de outros que não tenha uma harmonização mundial para ter crescimento econômico. E nesses fóruns a gente sempre leva a preocupação da agência no que tange ao meio ambiente. Então a gente participa de fóruns, grupos de trabalho junto com o Ministério do Meio Ambiente. Quando a gente fala de resíduos ou produtos que possam trazer riscos ambientais, a gente está nessa discussão de apoiar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Comunicações e outros temas. Isso me permite ter uma apresentação sucinta que trata de forma geral como que a agência trabalha a parte de requisitos de certificação. Então, coloquei alguns principais gerais, né? Acho que todo mundo aqui tem um aparelho celular, tem um roteador em casa, tem um computador que se conecta. Você tem sempre que prezar pela segurança do consumidor, pelo descarte desse produto, pela garantia desse produto. Esse produto tem que ter a maior vida útil possível. Nós temos não só as reuniões do Conselho, mas também a reunião do Conselho Consultivo para escutar a sociedade, escutar a academia. Realizamos consultas públicas para ver a contribuição de todos. E aí a gente tenta sempre prezar por esses alguns princípios, que é garantir a vida útil dos equipamentos, promover a funcionalidade e qualidade por maior tempo. Isso é bom para a indústria, é bom para o consumidor, é bom para a saúde ambiental. Evitar o descarte e a subdistribuição frequente, reuso. A gente está pensando agora, após novo normativo, na revenda de produtos que têm um certo nível de qualidade. Vários países já fazem isso. Por que não posso revender um celular que está em boas condições, né? A gente está nessa discussão. Reduzir, então, o lixo eletrônico e mitigar, então, o descarte de vazamento de produtos que podem trazer mal ao meio ambiente. Aí, quais materiais? A gente tem mercúrio, tem outros que podem trazer riscos e prejudicar a chumbo e prejudicar a saúde. E seguir as normas da OCDE. Então, a gente faz testes nos laboratórios, todos os equipamentos. Nós temos acordos com mais de 30 laboratórios ou organismos certificadores designados, né, para fazer bateria de ensaios, de teste, que aquela RF não possa ter produtos de termodulação ou outras variáveis, consumo de energia, evitar explosões e tantos outros. Então, os equipamentos passam por testes, evitando aí qualquer problema de qualidade, evitar produtos avariados. Quando a gente fala de baterias, é a mesma coisa. A gente faz toda uma cadeia de testes e validações que também tem o selo da agência. Então, quando a gente pensa em baterias de celular, hoje os equipamentos podem não vir com a bateria adequada, ou até mesmo os carregadores não apropriados. Então, a gente faz questões, respeitando aí também a resolução do CONAMA, do meio ambiente, a 401 de 2008, né, em relação ao uso de lítio, de chumbo e a garantia das baterias. A gente trabalhamos também seguindo a linha dos acumuladores de energia, fazemos todos os processos adequados para verificar o uso de chumbo, o chumbo ácido, o uso de níquel, junto a esses equipamentos e dispositivos, sempre com a preocupação quanto ao uso aí do descarte e utilização desses produtos tóxicos. Também fazemos, junto aos cabos de telecomunicações, toda a parte de exposição de intempéries para garantir a resistência, variações de temperatura, luminosidade e umidade. Com isso, a gente garante, a gente preserva vidas, né, quando a gente faz isso. Então, a gente evita incêndios, a gente evita que o equipamento possa ser sujeito à umidade, ter desgaste e perder a sua eficiência, não só na parte de telecomunicações, mas também na parte de consumo de energia. Esse projeto da Amazônia Sustentável, por exemplo, o PAIS, tem todo, aqui foi comentado pelas entidades da EFDAD, toda uma preocupação ambiental, já com os cabos aí sendo certificados e testados, desde essa parte aí de resistência mecânica. Esses que estão lançados aqui, por exemplo, na Amazônia, imagina só se não tiver a capacidade de resistência de aguentar toneladas, né, entre as suas pontas e ter interrupções de serviços periódicos. Então, a gente tem que prezar pela qualidade dos cabos em todas essas variáveis aí
colocadas. E agora a gente passou recentemente para a consulta pública, número 13 de 2024, modernizando alguns itens que diz respeito à certificação, até algumas normativas que possam vir, como aqui já comentei, sobre possível comercialização de produtos recuperados, desse que garanta a segurança para todos. Então, é algo que a gente tem que enfatizar. Nós certificamos mais de 120 mil produtos de telecomunicações nos últimos anos. Nós temos pedidos lá dezenas semanalmente, né, no que tange a roteadores, computadores, tudo que emite ondas eletromagnéticas, e agradeço ao CPQD, parceiro, e todos os laboratórios que nos ajudam a garantir não só essa pauta, mas essa pauta nova de sustentabilidade, selo verde. A gente está discutindo, teve uma série de reuniões recentemente agora com o próprio conselheiro Alexandre para data centers, consumo de energia, o uso de inteligência artificial para o consumo das centrais, dos TIAs, data center. Então, a gente está sempre convergindo e acompanhando o mercado. Maravilha, Vinícius. Muito obrigado pela completa resposta aí, fantástica, muito bom. Eu acho que você trouxe 2 pontos aí que me chamou bastante atenção, que são interessantes, né? Sobre um dos princípios da inovação, né? Às vezes a gente acha que inovar é criar algo totalmente novo da nossa mente, que não tem referência, e muitas vezes a solução inovadora, ela nada mais é do que prestar atenção do que está acontecendo em um outro local, ou em um outro ambiente econômico, e a gente fazer uma releitura daquilo e adaptar e trazer para cá, né? Então, a inovação, ela é muito mais sobre prestar atenção no meio e fazer uma adaptação para inovar, do que eu tenho que criar algo novo do zero, porque senão não é inovação. É assim, né? É o que a gente chama de inovação incremental. Muito obrigado, Vinícius. Parabéns. E agora eu vou direcionar a terceira pergunta aqui sobre o viés padronização para o Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Carlos, vamos lá. Hoje vivemos um momento legítimo na busca por padronização relacionada à prestação de contas sobre sustentabilidade. Contudo, ainda estamos no meio de um caminho, em um processo de convergência de visões na busca por esse padrão. E com isso, ainda há muitas entidades orientadoras, onde cada uma tem suas especificidades de relato. CDP, IFRS, TCFD. O quanto essa amplitude, hoje, é benéfica ou prejudicial na busca por padrões claros e uniformes? Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite do Moisés. Todos os órgãos citados aí, todas as entidades, vamos dizer assim, que você citou, no geral, elas falam de sustentabilidade, de como medir essa sustentabilidade, qual o impacto das emissões, né? E como você mostrar isso, emitir relatórios, né? Cada uma dentro do seu viés de atuação. Em tese, elas se completariam, né? Mas o que acaba acontecendo na prática é que você tem uma complexidade de informações e de dados, o que dificulta, talvez, você conseguir consolidar isso e apresentar isso de uma maneira mais objetiva, né? De você mostrar a valia disso, o resultado final, mais objetivo mesmo, né? Aí eu acho que, de repente, até pegando o gancho, né, falando de data center, que a Anatel focou muito em telecomunicações, a origem, né, é a Agência Reguladora de Telecomunicações, mas hoje a gente tem o segmento TIC, né, que é Tecnologia da Informação e Comunicação, né? E os data centers hoje, pegando o gancho, né, da área que eu atuo, eles são grandes fomentadores da questão de consumo energético, por exemplo, né? Então, de repente, nesse sentido, a Anatel poderia beber dessa fonte, todas as entidades, eu imagino que sim, grupos de trabalho são realizados, né? A Ana Beatriz comentou aqui, para tentar trazer uma padronização, um selo, né, que englobe tudo isso, né? Não só a emissão de carbono, a questão de ESG, a sustentabilidade como um todo, né? E tornar isso uma regulação e uma normativa, né?
Tudo aquilo que hoje as pessoas acessam na telinha do celular, no seu computador em casa, estão disponíveis em algum data center espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, o data center hoje tem uma relevância grande. E a gente vai comentar sobre tecnologias que podem auxiliar a gente, inclusive nessa consolidação de dados. A IA generativa, o blockchain, que foi comentado no painel anterior, que pode dar confiabilidade de dados, né? O 5G privado, enfim. O IoT para monitorar, falando de o que foi falado mais cedo aqui, de você monitorar ambientes, monitorar questões ambientais, enfim. Tudo isso vai aumentar ainda mais, né, esse processamento e vai exigir mais ainda desse data center, né? Então a gente, por exemplo, a Claro, ela tem o selo Silver, né, da SEDA, que é de um órgão público-privado, que é o DCD, o Data Center Dynamic, né? E aí, o SEDA resumindo, a eficiência energética, ele busca a eficiência energética. Então, ele mede uma série de fatores dentro da companhia, dentro do data center, né, para garantir que a gente utiliza da melhor forma possível a energia gerada, tá? E esse selo, esse SEDA, ele atende aí 8 requisitos, né, dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? O que eu acho que falta aí é congregar todos essas entidades, né? Essas visões num único indicador, de repente, ou num indicador consolidado, né, que ajude e auxilie a indústria de data center, por exemplo, a ser mais eficiente, né, a consumir menos recursos, enfim, né. Maravilha. Muito obrigado, Carlos. Vamos fazer uma virada de chave aqui, é o segundo tempo do nosso bate-papo, né? E aí eu vou mudar a temática para certificações verdes, né? Falamos um pouco sobre padronização e o preâmbulo, né? Agora vamos falar, né, um pouco mais sobre certificação, né? E entendendo de uma forma bem simplista e objetiva, certificações e selos, né, em essência, servem para transmitir uma mensagem, né? Nada mais do que isso. Mensagem seja de qualidade, de veracidade de algo, de compromisso com algo, autorização para que algo possa ser feito, enfim. Com esse preâmbulo, né, volto para o Vinícius Caram com a seguinte pergunta: o que a Anatel pode fazer para aprimorar seus métodos para a emissão de certificação de produtos cada vez mais acreditados? A gente não pode criar jabuticaba, né? Quando a gente pensa no órgão regulador, a gente não pode aumentar o custo do Brasil, né? Então, assim, eu vou criar uma norma que só aqui se adequa. O pessoal sai do Brasil, vai para o país vizinho, não investe aqui. Então, a gente fica muito atento a não errar na mão, né? O regulador tem que facilitar, atrair investimentos e as empresas, claro, o CPQD, quando certifica as empresas, quem fabrica, aqui é a Zona Franca, tem incentivos, todas as empresas prezam aí por a pauta ESG, tão diversa, o consumo de energia. Falou-se aqui de data center, quando a gente pensa em plano nacional de data center, a gente está discutindo, eu só tenho data center nas principais regiões metropolitanas, tem que pensar no consumo de energia, na refrigeração dos equipamentos, que hoje é um dos problemas, pensar no uso de ar, mas por que não pensar num plano de instalação de data centers pulverizado no país, nas regiões de interior, que você gera emprego, você gera até mesmo para levar infraestrutura de transporte, faz uma movimentação para a sociedade, né? Então, a gente tem sempre o cuidado de escutar a todos, a gente comentou aqui das consultas públicas, o debate, as audiências públicas, para saber aonde a agência tem que ir, atuar e não errar num regulamento que seja restritivo ou oneroso. Então, quando a gente pensa se comentou de indicador, tem um indicador verde, eu acho que as empresas, de certa forma, acabam respeitando e os produtos acabam sendo certificados, então a gente acaba olhando o background daquela empresa para saber se ela tem um certo compliance com a pauta ESG e ODS. Eu peguei os principais ODS aqui, que seria, no meu ver, que seria o 7 na parte de energia, 9 e 12 na parte de consumo e de produção, e 9 na parte de indústria. Então, a gente tenta sempre olhar
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 7912 no que tange a certificação, junto com a CBC 3 e os normativos abertos, né, que a gente faz diálogo e tenta sempre ser o mais assertivo, não prejudicando o crescimento do país. Então, pensar no indicador da agência, talvez até dos próprios OCDs, dos laboratórios, dos fabricantes, a gente pensa, mas a gente não quer e não podemos onerar nunca a economia ou sair de um padrão que o resto do mundo não esteja adotando. Maravilha, maravilha, muito bom. Costuma-se dizer que, na verdade, a melhor solução ela é a mais simples possível, né? A simplicidade é a busca. Na verdade, não é aumentar mais uma variável, mais uma pergunta, mais um dado a ser coletado, né? A boa engenharia é aquela que é extremamente simples e resolve, né? Muito bom. Carlos, agora uma pergunta mais fácil, tá? Essas próximas aí. As entidades emissoras de certificados, sejam governamentais ou privadas, já possuem critérios claros, equiparáveis e consistentes para que seus certificados e selos tragam real confiabilidade para o mercado? Olha só, eu nesses anos todos de Embratel, claro, né? Eu participei de vários processos de certificação, né? De ISO 27001, 9000, enfim, o próprio SEDA que eu citei, né? Certificações de segurança de cartão e tal. Os critérios, eu pelo menos é o que eu vejo, né? Eu sou auditado, eu sou auditor interno, eu participo, a minha área é auditada, eu participo das auditorias, do treinamento, enfim. Os critérios, eles são claros, até, por exemplo, a ISO 27001, a 14000 citada aqui pelo Vitor, que são baseadas na BNT, elas têm uma estruturação muito científica, baseada em método, baseada em amostragem, né? Os critérios são claros, tá? Porém, o que eu percebo claro, dentro da sua especificidade, cada selo, cada critério é voltado para um viés, né? Então, se a gente falar de sustentabilidade, voltando para a pergunta inicial que você me fez, cada entidade dessa vai voltar para um caminho, né? O que eu acho que tem que, de repente, existir uma consolidação, né, desses temas em um único selo, enfim, algo que traga mais objetividade, né, e torne menos complexo. Hoje você tem que atender N certificações de órgãos distintos dentro do seu viés. Ele é claro, sim, mas se você olhar e falar, cara, eu estou correndo para tudo que é lado aqui, em algum momento pode ter conflito, né, entre esses critérios, tá? Então, sim, eles são claros, mas eu acho que falta algo que consiga consolidar essas entidades, enfim, né, ou um órgão governamental, claro, não onerando, né, mais ainda as empresas, enfim, né, porque quanto mais você tem critérios, mais complexo fica você lidar com tudo isso, mais oneroso né, e você tem que ter o tempo todo ter equipe treinada, desenvolver equipe para entender cada critério desse, para atender, são processos que tem que seguir, né? A coisa não pode ficar complexa demais que impeça você de seguir em frente aí na sua atividade diária, né? Acho que é isso. Maravilha, maravilha. Eu tenho uma visão, né, colaborando aqui um pouco com esse bate-papo, eu tenho uma visão que trata-se mais do que cuidar do planeta, trata-se de cuidar da gente, né? Porque se o planeta não tiver, a gente não está aqui. Né? Então, é uma questão de sobrevivência nossa também, é mais fundo, né? Não é das próximas gerações, tangibiliza isso, é do seu filho, é do seu neto. Né? O seu neto que vai ter escassez de água, talvez daqui a 30 anos, vai ter que escolher o dia que bebe água ou não, mas enfim. E aí começou a ganhar essa relevância, mas eu costumo dizer que, né, junto com diversas discussões, começou a haver, né, naturalmente uma divergência, né, de ideias, como prestar contas, o que é importante, o que não é. E aí várias entidades e governos começam a se movimentar, mas eu acho que uma visão de médio e longo prazo é a busca por convergência. Então a gente vê diversos órgãos, né, se unindo, falar, olha, vamos discutir conjuntamente para criar um padrão, em vez de você falar uma coisa e eu falar outra. Né? Então isso está acontecendo, né, e eu faço uma certa analogia que, de uma forma simplista e conceitual,
é como ele está buscando se tornar uma ciência, assim como a contabilidade, né? A contabilidade, de uma forma correta, ela tem um jeito de se fazer, né? Tem algumas interpretações, mas tem uma ciência por trás. Então, está tirando a subjetividade e colocando a objetividade, né? E aí, isso se conecta bastante com o que o Vinícius Caram falou, que a busca por essa fusão, essa convergência, trazer ciência, vai parar uma série de discussões marginais, onde todo mundo está falando de sustentabilidade, mas eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma vírgula aqui, a minha frase é um pouquinho diferente, e vai ficar mais simples, né? E aí eu não preciso de uma certificação para entrar no mercado europeu, eu preciso de outra certificação para obter um financiamento com custo mais barato, eu não preciso de uma outra certificação para ter uma divulgação pública aqui no Brasil. Então, uma certificação, ela começa a abrir várias portas, né? E aí simplifica, é mais fácil, o custo operacional é mais comparável, né? Então, eu acho que a gente está no momento de iniciar a convergência dessa ramificação, né? Carlos, eu só queria, na sua fala, né? Só complementar uma coisa que acho que eu vi, se eu não me lembro de quem foi, se alguém souber, acredite depois. O que a gente tem que entender nós não temos que salvar o planeta. Tá? O planeta está aí há 4 bilhões de anos e vai ficar aí mais alguns bilhões enquanto o Sol não se expande, né? Nós precisamos nos salvar, porque se nós sumirmos da face da Terra, o planeta segue, né? Então, acho que de tudo que está acontecendo, a gente tem que entender que é a nossa sobrevivência que está em jogo. O planeta ele vai continuar aí. Eu ia fazer outra pergunta, mas me veio uma mente aqui, uma coisa interessante, né? Toda vez que eu venho para Manaus, né, na hora que o avião está chegando próximo do aeroporto, enfim, você vê o tamanho da dimensão da natureza, o tamanho dos rios, né? E a gente faz uma comparação sobre o quão irrisório é diversas coisas que a gente constrói, né? E o mundo nada mais é do que um organismo, um ecossistema que busca constantemente o equilíbrio, né? A perenidade de vida, assim como o nosso corpo, né? E quando tem, né, um agente dentro do nosso corpo que começa a incomodar muito, o que ele faz? Ele espirra, né? Ele fala, eu tenho que tirar daqui porque está me incomodando, né? De uma certa forma, né, é algo que a gente tem que se preocupar sobre esse aspecto, sobre a hora que o mundo eventualmente vai espirrar, né? Vai falar, pô, está me incomodando demais, né? Bom, vamos lá. E aí, né, a próxima pergunta aqui, falando sobre certificações verdes, vai para o Vitor Velano, novamente. Vitor, como tecnologias emergentes como IA generativa, IoTs, 5G e blockchain podem ser úteis para esse processo de aumentar a confiabilidade das certificações? Bom, é uma pergunta que eu acho que vieram as respostas em vários painéis aqui, né? Na verdade, são essas tecnologias, elas já estão ajudando, não especificamente telecomunicações, mas estão ajudando principalmente na área do agronegócio, a você ter um controle maior de desmatamento, um controle maior de roteiro de produtos. Por exemplo, citando uma experiência que o CPQD teve, em termos de blockchain, o CPQD ele tem atuado bastante com startups, né? E surgiu uma startup que trabalhava nesse processo, nessa cadeia relacionada à carne, né? Para você poder exportar carne para a Europa, você tem que apresentar um certificado que garanta que essa carne foi obtida a partir de gados criados em fazendas onde não ocorreu desmatamento. Esse encadeamento, esse rastreio tem que ser garantido, tem que ter sistema de segurança, criptografia, uma série de coisas para garantir que o certificado não foi alterado e chegou no seu destino de maneira confiável, tá? É lógico, conversando com o pessoal lá,
É lógico que os insumos para esse certificado têm lá os seus cuidados, né? Mas uma vez que ele está adequado, então você, através do blockchain, você dá toda a garantia da rastreabilidade, a garantia de origem, e você vai, com isso, poder comercializar a carne lá na Europa. Aqui no Brasil tem situação parecida, mas diferente da Europa, onde é obrigado a você ter esse rastreamento, ter esse certificado, aqui não existe essa obrigatoriedade. Não existe o governo falando, ó, tem que fazer isso. Porém, da mesma forma que a 14.001, as indústrias, as empresas, as negociações comerciais começam a demandar certificações. Ou seja, uma grande rede de supermercados, ela vai querer saber da origem da carne que ela vai estar vendendo. Tá? Então, existe uma diferença outra, além da obrigatoriedade ou de ser voluntário aqui no Brasil. Lá, na Europa, o pessoal busca somente um certificado com relação a desmatamento. Aqui é desmatamento e trabalho escravo. Mas continua sendo aqui voluntário e lá mandatório. E aí, então, o blockchain, aí ele foi fundamental para garantir essa rastreabilidade, essa transparência. O IA e o IoT. Um outro projeto que teve também envolvido uma startup e que o CPQD desenvolveu foi um sistema de escutar a floresta. Foi desenvolvido um sistema que ouvia ruídos de uma determinada região. Através de IA, eles identificavam o que era, se era passarinho, se era voz, se era serra. Tinham, às vezes, dezenas de possíveis fontes que eram determinadas por IA. E o objetivo disso, quer dizer, é justamente você poder estar fiscalizando aquela região, o que está acontecendo com ela. E aí nós temos o IoT, que também foi utilizado nesse sensoramento. Tivemos também a alimentação desse sensoramento, foi feito através de sistema fotovoltaico. Tinha umas placas de fotocélula, retificador, conversor, alimentando o equipamento. Aí, de novo, preocupações com relação à compatibilidade eletromagnética, para que o sistema funcionasse. Então, na verdade, até nós conversamos, depende da criatividade. Hoje, com IA, com IoT, com blockchain, com 5G, que vai permitir você usar a nuvem com mais rapidez, né? São ferramentas que é questão de realmente você ter a ideia e implementar. A conectividade, hoje, ela é uma ferramenta bastante útil. Basta você tomar algumas precauções, por exemplo, a compatibilidade eletromagnética. Garantir que o seu ambiente, que o seu sistema funcione adequadamente. Tá? E aí eu volto a falar, quer dizer, eu faço uma propaganda bastante grande da Anatel, que ela foi fundamental. O problema no Brasil, eu participo também de fóruns lá do Inmetro, comissões técnicas do Inmetro. O que eu percebo é o seguinte, é mais difícil
a gente conseguir convencê-los que a coisa é importante. Eles pensam muito em segurança. Agora, nós estamos conseguindo convencer, em algumas comissões técnicas que participam, que esse aspecto de compatibilidade eletromagnética está relacionado à segurança. Segurança do equipamento que pode estar fazendo parte de um sistema que está monitorando, por exemplo, parâmetros biológicos, metabólicos da pessoa. Então, ele é importante. Estamos conseguindo colocar requisitos em alguns sistemas. Por exemplo, lâmpada LED. Lâmpada LED não tinha, alguns anos atrás, não tinha requisito de emissão. A gente conseguiu colocar. Houve um certo questionamento do pessoal da Abilux, mas aí depois eles confirmaram que a ideia foi boa, porque a gente tinha notícias de smart houses que o cara instalava um montão de LED lá, um montão de lâmpada LED, e o sistema deixava de funcionar, não respondia mais. Por quê? Era interferência de um produto que não foi adequadamente caracterizado. Tá? Então, aí, por exemplo, está uma aplicação de IoT que não estava funcionando por causa de um problema de ambiente eletromagnético. Então, as coisas se interagem muito. E essa preocupação da Anatel, na verdade, ela está ciente e está tentando passar isso daí para o Inmetro. Na revisão, né, do ato sobre compatibilidade eletromagnética, está incluído lá um item sobre os emissores não intencionais. Fantástico, eu acho que a ideia foi fantástica para resolver esse problema, porque também os equipamentos que não são de telecom podem estar comprometendo o ambiente. E comprometem realmente. Teve um outro, eu acho que você deve lembrar, caramba, do PLC, né, o Power Line Communication. Era um problema, que o pessoal reclamava que ele interferia. Aí a Anatel resolveu o problema. Porém, as concessionárias de energia, às vezes bolavam sistemas para controle de demanda e que usava PLC justamente para trafegar essa informação pela rede. Não conseguia, por um problema de rede suja, rede com muito ruído, que aí já não é mais a Anatel, infelizmente. Aí é uma outra agência reguladora, a ANEEL, que não trata disso. Então, a dificuldade hoje que nós temos é justamente dessa interação dos vários órgãos reguladores, justamente porque separaram. Pela lei, a Anatel pode legislar em cima de determinados produtos. E agora está se tentando resolver corretamente esse problema. Eu me estendi muito e fugi, mas eu acho que não fugi da questão porque foi tratado em outras situações. Conteúdo relevante, extremamente relevante. Muito obrigado pela sua resposta aí. Eu acho que até por uma questão de organização e padronização aqui da nossa gestão de tempo, a gente foi muito eficiente, né? O timekeeper aqui está bem contado, está sobrando 2 minutos para a gente acabar o nosso painel a tempo. Só queria trazer, né, pegar esses 2 minutos e deixar aberto aqui, caso algum de vocês tenha alguma consideração mais útil ou alguém da plateia tenha alguma pergunta para fazer, para a gente fazer um fechamento. Vou complementar aqui. Primeiramente, quando a gente está falando de novas tecnologias, agora, uma vez superada a padronização, desde o uso de rádio de frequência, equipamento, o selo, agora do avanço tecnológico. Então, a gente está vendo a expansão das redes 5G. Então, o 5G pode ser uma tecnologia que deve ser o catalisador de várias soluções de modelos de negócio e, em vez de você adotar N modelos tecnológicos, o 5G pode ser uma solução que abarque área de logística, portos, aeroportos, uma única solução, monetização rádio base, uso de slicing. O 5G, os equipamentos estão consumindo menos energia.
A gente está falando de Open RAN, o Open RAN consome menos energia. A gente está falando de 5G RedCap, é especializado no 5G PIoT, que consome menos energia. Então, a gente pensa nessa cadeia evolutiva de tecnologia. A gente está falando de Wi-Fi 7, já pensando no Wi-Fi 8. Estamos falando de TV do futuro, falando de TV 3.0, e a pauta de sustentável está sempre presente. E não poderia deixar de falar aqui, então a gente está preocupado com essa evolução da capacidade, a gente sabe que tem que evoluir, mas sempre respeitando aí, respeitando a parte de consumo de energia e também materiais, a cadeia fim a fim, como você falou, um ecossistema. Só deixar o agradecimento e parabenizar o evento, né? A gente falou de tudo correlacionado, integrado. Aí ontem eu assistindo o vídeo do meu painel, eu falei assim, tem uma certa, e assistindo os outros, como tudo é montado em uma cadeia toda interligada. Então, você vê, então, desde o nosso palco aqui, desde os painéis, desde as figuras, os logos, tudo tem uma correlação, né? Às vezes as pessoas não percebem o palco, o lixo, que é de papelão, o palco vai desmontar rapidamente, né? Então, o conselheiro Moisés aí com o time, a Marcela, as demais aí, parabenizar o time. A gente percebe nos detalhes, né? Às vezes foge, né, meu conselheiro, não escapou meus olhos esses detalhezinhos, não, até os fundos de imagem aqui, com logo e detalhe, acho que é primordial, tem uma identidade, né? Que se cria uma identidade com o projeto, né? Como você comentou ontem, né? Não um negócio, mas um projeto. Assessoria internacional, está aqui a Andréia, o Romão, que tivemos participações internacionais aqui relevantes, né? Então, o BID, o Banco Mundial, a Arquitel e a Anacom. Você vê que a gente está integrado e pensando na cadeia de não só Brasil, mas global, né? Então, só deixar esse agradecimento, mais uma vez a gerência regional, o Celso, aí está tendo N eventos aqui, né? A Amazônia virou, em Manaus, um palco, né? Vai ter a COP ano que vem em Belém, uma pauta de preocupação. Então, só deixar registrar aqui na participação aqui de hoje esse agradecimento, acho que a pauta é relevante e continue aí essa atenção da Amazon. Obrigado. Agradecer novamente, né, pela participação. É relevante aqui o que você comentou. O detalhe, o copo não é plástico, né? Então, N coisa que a gente percebeu é coerente com a temática, né? Os painéis, eles se conectaram, todos se conectam, todos, o tema é integrado. O tempo foi curto, é uma pena, porque tem muito assunto, tem um fera aqui que mestre, sabe tudo, né? É isso, eu acho que esse é o primeiro, né? Eu espero que haja mais engajamento da sociedade, das autoridades para os próximos, né? E que esse seja o primeiro de muitos. Eu gostaria de agradecer também o convite. Esse assunto é extremamente importante. A gente que acompanha os trabalhos da UIT, a gente percebe que há uns 15 anos atrás, a gente via muito a parte de compatibilidade, proteção elétrica e TES. Depois disso, começou-se, lá dentro do próprio grupo de estudo 5, começou-se a criar várias working parts para discutir a parte de sustentabilidade, eficiência energética, descarte de materiais, inclusive uma série de publicações da série L, elas são relativas a essa abordagem de sustentabilidade. Inclusive, o Carlos mencionou sobre data center, tem o recomendação L1300, que fala das melhores práticas para data centers verdes. Eu não sei se você conhecia. Eu sei da existência dele, mas nunca tive interesse de folheá-lo. Então, é um assunto que não é uma preocupação nossa, é mundial, e certamente a gente não vai reinventar a roda aqui. A gente vai poder aproveitar, inclusive, que a Anatel tem uma participação grande lá. Então, é inevitável a gente ter realmente essa visão global. Mas obrigado novamente. Não, maravilhoso. Eu acho que o propósito é esse, né? E eu acho que a gente cumpriu muito bem, assim como os outros painéis, trazer conteúdo extremamente relevante e profundo, né?
para gerar uma cadeia de insights aqui na mente de todo mundo, né, e que a gente possa, obviamente, desdobrar isso de forma executiva, né, dentro das instituições, das agências, das empresas, seja onde for, né, mas a gente também tem que sair do âmbito conceitual, teórico e acadêmico e agir, né? Um princípio muito de startup, de modelagem de negócio né, qual que é a melhor forma de agir? É agindo, né? É fazendo as coisas acontecerem. Então, quero agradecer aí os painelistas pela qualidade do conteúdo, aos organizadores, patrocinadores, ao Moisés, idealizador, e a presença de todos vocês. Muito obrigado. Amazon On,